E aí, quando a gente fala de ação judicial, eu trago de uma forma ampla, tá? Tanto um pedido judicial pedindo especificamente aquele benefício, quanto, eventualmente, um mandado de segurança, né? Que, inclusive, hoje mesmo aqui no escritório a gente conversou sobre uma situação que aconteceu, que houve um indeferimento, sem justificativa alguma, né? De modo a infringir um direito líquido e certo do segurado. E aí, a medida que a gente acreditou que era mais cabível e que, inclusive, poderia ter um resultado de forma um pouquinho mais rápida, era o mandado de segurança. Tá? Então, quando eu trago essa segunda opção de entrar com uma ação judicial, eu estou me referindo tanto a um mandado de segurança, se houve, por parte da autarquia, né, uma ofensa a direito líquido e certo, quanto a um pedido judicial do benefício, como, por exemplo, um pedido judicial de aposentadoria por tempo, aposentadoria por idade, enfim, seja qual for a espécie de aposentadoria, tá? O que acontece? Em alguns casos, pessoal, a ação judicial ela vai ser mais benéfica. Por quê? Em razão do entendimento que tem na via judicial. Como vocês sabem, a gente fala muito sobre os temas que ficam sobrestados, né? Um exemplo que a gente tem, revisão da vida toda. É um tema que ele está sobrestado, aguardando a decisão do STF. Se o STF entender que a revisão da vida toda é possível, isso vai ser uma decisão que todos os tribunais terão que aplicar daquela forma. Só que o que acontece? Essa decisão ela vai vincular os tribunais judiciais, né? A via judicial. O INSS não tem essa ligação. Então, por isso que tem muitos temas que o entendimento judicial ele é muito mais válido, ele é muito mais benéfico. E aí, às vezes, não vale a pena para o segurado insistir num recurso administrativo. Lógico, não quer dizer que não existam, né, temas que na junta de recursos ou no conselho de recursos tenham entendimentos positivos, entendimentos favoráveis. Existem. Mas tem que analisar muito bem a estratégia, né, do que é melhor. Não, isso aqui eu vou conseguir resolver com recurso administrativo ou não, isso eu preciso ir para a justiça. E além da questão da justiça, a gente tem dois tipos de justiça, né? A gente tem a justiça comum, né, a justiça federal, e a gente tem o juizado especial, que também tem diferentes entendimentos em alguns assuntos, né? Então, tem que ter muita atenção, assim, como um todo. Se às vezes vale mais a pena esperar um pouquinho, porque a gente sabe que a diferença entre essas vias judiciais, ela reside muito na questão do valor da causa, né? Então, às vezes, se tá quase chegando ali nos 60 salários mínimos e tem essa possibilidade de tramitar o processo na Justiça Federal, às vezes vale a pena aguardar um pouquinho e dar entrada ali, né? Então, por isso que tem que ter bastante atenção de qual é o meio mais efetivo para ter uma decisão positiva no caso, né? Inclusive, outro exemplo que a gente tem, e daí que a gente já teve a resolução, né? Revisão da vida toda a gente ainda está aguardando, ansiosos para que venha uma decisão positiva, mas a gente teve recentemente o tema 1031 no STJ, que fala sobre o direito da aposentadoria especial para os vigilantes, né? Que inclusive, a partir do momento que teve a decisão desse tema, acabou surgindo a possibilidade de muitos segurados fazerem um pedido de revisão, que, enfim, inicialmente não tinha como considerar o período como especial, e aí agora com esse novo entendimento que com ou sem arma de fogo vai ser considerado como especial, eles podem se beneficiar e melhorar o cálculo da aposentadoria deles. Então, essa é outra possibilidade. E aí, por fim, a gente tem a possibilidade que é fazer um novo pedido. Eu sei que vocês devem pensar assim, poxa, mas fazer um novo pedido, passar por tudo de novo? Sim, gente, tem situações que o segurado vai ter que fazer um novo pedido, porque entrar com uma ação judicial não vai resolver a situação dele. O que acontece? A gente tem uma questão que se chama prévio requerimento, né? O prévio requerimento significa que, primeiro, o segurado ele vai ter que fazer essa solicitação no INSS e apresentar a documentação para que o INSS analise. Então, o segurado não pode, por exemplo, fazer um pedido administrativo e ele tem um período especial.
e ele não apresenta nada, nenhum PPP, nenhum laudo, nem se manifesta sobre eventualmente um período especial. E aí o INSS indefere o benefício e quando ele entra na justiça, ele apresenta vários documentos que ele não tinha apresentado no INSS, né? Além de documentos, faz pedidos que não tinha feito no INSS. Então, a decisão dos juízes, elas vêm no sentido de que, e o próprio INSS alega, né? A falta de prévio requerimento, né? A falta de interesse daquele período porque não foi apresentado inicialmente para o INSS analisar. Então, se um segurado faz um pedido e não apresenta nada de documentação, não se manifesta sobre algo que precisa ser corrigido, não adianta entrar com pedido judicial, tá? Tem que fazer um novo pedido. Inclusive, tem um exemplo para vocês, né, de uma situação que eu verifiquei, que é referente a uma segurada exatamente nessa situação que ela vai ter que fazer um novo pedido e vou explicar para vocês o porquê. E vocês vão ver como é importante passar, às vezes, por uma consulta ou fazer um planejamento com um advogado especialista em previdenciário. Porque esse tipo de situação o advogado consegue analisar e prever que ela precisa resolver, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para vocês verem a diferença no cálculo que traria o período que deixou de ser reconhecido, enfim. E também do simulador. Vocês já vão entender o porquê. Que ela começou a trabalhar em 85 e o último recolhimento dela foi em maio de 2021. E aí essa segurada olhou, viu a contagem dela e ela teria 31 anos, 2 meses e 11 dias. Com isso, ela fecharia os requisitos para se aposentar pela regra do pedágio de 50%. Não é a regra mais vantajosa, como a gente sempre fala aqui para vocês, né? Afinal, ela tem fator previdenciário, então a ideia é que, ok, o segurado se aposenta um pouco mais jovem, mas ele sofre uma redução no valor do benefício exatamente pelo fato de ser jovem, tá? Então, só olhando assim todo esse tempo, ela falou, não, eu tenho tempo, eu fecho os requisitos para o pedágio de 50%. Fez a solicitação. Quando o INSS deu o resultado, ele indeferiu o benefício, alegando que ela não tinha o tempo suficiente para a aposentadoria que ela estava pleiteando. E ela ficou sem entender, porque ela falou, mas como assim, né? O meu tempo exigido era de 30 anos, 2 meses e 3 dias, né? Considerando o tanto de tempo que ela tinha antes da reforma. E eu tenho 31 anos, 2 meses e 11 dias. Como que eu não alcancei o tempo mínimo para essa aposentadoria? E qual é o X da questão? Essa segurada, a partir de setembro de 2010 até novembro de 2017, ela fez os seus recolhimentos como MEI. Então, nesse período aqui, ó, foram mais de 7 anos, né? A gente tem 7 anos e 2 meses. Esse período, ela fez recolhimento como MEI e ela recolheu com alíquota de 5%. Né? O MEI ele tem uma alíquota diferenciada, reduzida, de 5% sobre um salário mínimo, que dá na casa dos seus R$52, né? Não lembro agora centavos, mas o MEI tem essa possibilidade. Mas o que acontece? Quando o MEI opta por fazer o recolhimento, né, nessa alíquota de 5%, ele está abrindo mão de usar aquele tempo para uma aposentadoria por tempo de contribuição, né? E em que pese hoje a gente não tenha mais a aposentadoria por tempo, como antes a gente tinha, né, ou como a gente tem a do direito adquirido, ainda assim são aposentadorias por tempo de contribuição, só que elas trazem outros requisitos somados ao tempo mínimo. Com exceção aqui da do pedágio, que é realmente uma regra para facilitar quem estava muito perto de se aposentar pela regra antiga, para não ter que demorar tanto tempo a mais, tá? E aí, como ela teve esses 7 anos como MEI, na verdade, para aposentadoria por tempo, ela não poderia usar. Então, qual que é a realidade dela? É que para aposentadoria do pedágio de 50%, olha, a gente vai vir aqui, como ela fez como MEI, esse período ele nem seria considerado, né? E ela
fecharia na reforma 22 anos, não entrando na regra do pedágio de 50%, já que é uma regra para quem na data da reforma mulher tinha mais de 28 anos e homem tinha mais de 33 anos de tempo de contribuição. O que acontece? Ela fez o pedido, ela não se manifestou e o INSS não reconheceu, o INSS também não abriu uma exigência perguntando se ela queria complementar e o processo foi finalizado. No caso dessa segurada, não adiantaria entrar com pedido judicial, tá? Ela teria que fazer a complementação desses períodos e fazer um novo pedido. E ainda que, se ela entrasse eventualmente, tentasse insistir nesse benefício, nesse pedido que ela fez anteriormente, ainda assim, mesmo que ela pagasse, ela não ia poder receber os atrasados, né? Por quê? Ela fecharia os requisitos para esse benefício a partir da data do efetivo pagamento. Então, não teria nem como retroagir. Então, assim, o caminho mais fácil para ela e efetivo seria fazer a complementação e fazer uma nova solicitação do benefício. Então, esse é um exemplo, assim, que deixa muito, muito claro que tem situações que realmente o segurado vai ter que fazer um novo pedido, tá? Mas, claro, gente, não tomem isso como uma máxima de, por exemplo, meu benefício foi indeferido, vou fazer um novo pedido. Porque, assim, tem situações que o novo pedido vai ser efetivo, mas tem outras que não, né? Por exemplo, se é um segurado que não tem absolutamente mais nada de novo de prova, não tem documentação nova, é a mesma coisa, teve um indeferimento, fazer, às vezes, um pedido, né, um pedido exatamente igual, a chance de ser deferida é muito pequena, muito pequena. Então, às vezes, tem que analisar se não vale mais a pena entrar com recurso ou entrar com processo judicial, né? Mas saibam que tem essas 3 opções. Quem vai saber qual opção é mais válida, é mais efetiva? Um advogado vai conseguir orientar você da melhor forma, tá? Pela questão de região, se for o caso de um judicial, de entendimento de como os tribunais estão aplicando determinado assunto, ou então como que está funcionando o entendimento ali do conselho do INSS ou da junta de recursos. Tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis para que o processo tenha um andamento assim da melhor forma possível, tá? Tem uma situação que é o que a gente pode falar de quando um novo pedido não é necessário, né? Ainda tem uma situação que o novo pedido não vai ser necessário, que é quando o segurado completa os requisitos durante o processo. Então, por exemplo, ele fez a solicitação de uma aposentadoria por tempo e o INSS deixou de reconhecer 3 meses, de modo que ele não fechou a aposentadoria por tempo, só que ali no meio do processo administrativo, ele completou a idade para uma aposentadoria por idade. Então, nesse caso, ele não precisaria de um novo processo. Ele pode aproveitar nesse processo, só que aí precisaria ter a reafirmação da DER, né? Que é a alteração da data inicial da aposentadoria do segurado. Então, existe essa possibilidade também. Se você quer saber quais são as outras possibilidades que você tem quando o seu benefício é indeferido no INSS, assiste a live na íntegra que ficou salva aqui no nosso canal. E mandem também sugestões de temas e as suas dúvidas aqui nos comentários ou então nas nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram e no nosso Facebook. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho para que mais pessoas sejam alcançadas com os nossos conteúdos previdenciários. Muito obrigada!